Olá, tudo bem? Que bom que você está comigo novamente aqui nesse estudo que nós vamos começar hoje, né? Na verdade, é agora, nesse momento, que é o estudo do Apocalipse 20, né? Então, a expressão que nós lemos ali, que lá fala sobre um reinado de 1000 anos, né? Então, a expressão 1000 anos ou milênio é a mesma coisa. É uma doutrina da palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu falar sobre o milênio, ou doutrina de 1000 anos, né? Mas vamos então abrir a palavra de Deus e vamos entender esse período de 1000 anos e em que momento ele se situa na história da humanidade. Abra a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3 que nós vamos ler, tá bom? E nós vamos ler ele, vamos estudando, tá bom? Então, Apocalipse 20, versículo 1. Conseguiu abrir? É o último livro da Bíblia, Apocalipse 20. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Versículo 3, né? Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então, o Apocalipse 20, ele introduz a doutrina do milênio. Ele fala de um anjo que prende Satanás por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto. Mas a Bíblia já avisa, por pouco tempo. E por que ele foi preso? Para que não mais enganasse as nações. Quando isso vai acontecer, né? Nós iremos entender agora, certo? Antes, duas questões que precisamos analisar. Que selo é esse? É o mesmo selo de antes do ato antes da volta de Jesus? Que nações são essas que está dizendo se Jesus já voltou e nós estamos no céu? São circunstâncias variadas. Ele não mais engana porque os ímpios estarão mortos, como nós veremos agora, certo? E esse pois selo é porque ele tem a chave. Então não há de fato uma corrente literal ali, onde de um anjo vai vir com a corrente e prender o diabo. Mas essa prisão é uma prisão circunstancial. Mas espera aí. Até aqui a gente vinha estudando o Apocalipse, era tudo simbologia. Agora alguma coisa parece que não é mais simbólico? Por exemplo, aqui falou em 1000 anos. Mas nós já vimos no Apocalipse período de 1260 anos, períodos de 3 anos e meio, de 3 dias e meio, e nós sempre aplicamos o princípio de interpretação profética dia a ano, cada dia valeria um ano. Mas por que agora que o milênio refere-se literalmente a 1000 anos, não é um período profético? Por quê? Há um detalhe na profecia muito interessante. Todas as vezes que alguém volta para explicar o assunto ou desmembrar mais informações sobre o tema, isso é um indicativo de que é uma profecia simbólica. Por exemplo, nós estudamos uma besta que sobe do mar, Apocalipse 13. Isso é simbólico ou é literal? Dissemos que é simbólico. Por quê? Porque no Apocalipse 17, essa besta virou uma prostituta. Estão lembrados? Nós vimos uma besta que saía da terra. Identificamos como os Estados Unidos. Isso é simbólico ou literal? Dissemos que a besta é simbólica. Simboliza os Estados Unidos. Mas quando chega no Apocalipse 17, agora a besta que sai do mar vira uma besta escarlate. Ou seja, a cena volta em questão. Vem mais informações sobre o tema. Agora, quando alguma coisa é dita e ninguém volta para explicar, é porque isso é literal.
Entendeu? E quando estamos em Apocalipse 20, fala-se dos 1000 anos. E ninguém volta para explicar o que acontecia nesses 1000 anos. É por isso que nós cremos que esses 1000 anos não são proféticos de milhões de anos, mas 1000 anos literais. No mesmo tempo que nós conhecemos hoje aqui na Terra. Então, aqui vem algumas questões. Esse fechar e pôr selos tem a ver com uma simbologia que vai acontecer com Satanás nesse período, como nós iremos descobrir daqui a pouquinho. Quando Cristo voltar, que eventos terão lugar? Primeiro, nós vimos que os salvos que estão mortos, ressuscitarão. Então você tem ao mesmo tempo a volta de Jesus, a ressurreição dos salvos, a ascensão dos salvos ao céu, a morte dos ímpios que estavam vivos na época da volta de Jesus e a prisão de Satanás. Tudo ao mesmo tempo. Então, quando é que Satanás será preso? Quando Jesus voltar. E como ficará a terra a partir da volta de Jesus? Desolada e vazia. Por quê? Porque 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, diz assim: diz lá que quando Cristo vier, ele vai destruir o ímpio de todas as obras pela manifestação da sua vinda. Lá diz assim. E nós estudamos também que na abertura ou na queda das 7 pragas, que haveria um terremoto como nunca houve. Estão lembrados? Uma chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, 40 quilos. Imagina a chuva de pedras de 40 quilos. Então, esses acontecimentos sobrenaturais que vão destruir todas as obras humanas e a terra vai ficar completamente devastada. Então, quais são os eventos que dão o início ao período dos 1000 anos? A volta de Cristo. Jesus volta, os salvos vão para o céu, os ímpios são destruídos e como não tem mais ninguém sobre a face da terra, Satanás circunstancialmente está preso. Porque não tem mais o que ele fazer. Só estará ele e os seus demônios aqui nessa terra desolada, por 1000 anos sem ter o que fazer. A Bíblia diz que o mundo natural ele geme pela expectativa da volta de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a terra está sofrendo, almejando que Jesus volte, para que todos os problemas sejam resolvidos. A camada de ozônio está sendo destruída, os raios ultravioletas do sol estão chegando nas pessoas, estão causando problemas de saúde. Ou seja, nós chegamos num ponto da história que se não houver uma intervenção sobrenatural, não sabemos o que vai acontecer com a humanidade. O aquecimento global, a falta de água, inundações em outras regiões. Então nós estamos caminhando para um momento que precisa haver uma intervenção sobrenatural. E essa intervenção será a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o período de 1000 anos do qual fala o Apocalipse, ele se inicia com a volta de Jesus. O profeta Jeremias teve uma visão sobre a terra nesse momento. E olha lá o que está escrito, Jeremias 4, versículo de 23 a 26. Tá? Abre lá, Jeremias 4, deixa marcado o Apocalipse 20. Abre lá em Jeremias 4, versículo de 23 a 26. Olha só o que diz lá. Em diante ele escreveu: olhei para a terra e eis que estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém. E todas as aves dos céus haviam fugido, mortos, sumiu. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas, em ruínas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira.
Perceberam? Então Jeremias teve uma visão e essa visão aplica-se também ao estado da terra após a volta de Jesus. Todas as cidades foram derrubadas, destruídas. Você consegue pensar numa cidade como São Paulo? Uma cidade como os Estados Unidos, Nova York, com milhares de arranha-céu, de prédios gigantescos, construções, tudo será devastado, destruído, derrubado, virá abaixo. Assim vai acontecer na volta de Jesus. Essa terra, ela vai ficar sem forma e vazia. O profeta está usando aqui a mensagem, expressão do Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Lembra disso? Ou seja, a terra era caótica. A mesma expressão de Gênesis 1. O profeta usa para descrever a terra nesse momento. E assim como em Gênesis 1, ao descrever a terra caótica, descrever a terra no momento antes da criação de todas as coisas, no embelezamento do planeta e na beleza que tornou-se o Jardim do Éden, o profeta Jeremias está vendo uma terra caótica antes um pouco da sua renovação. Ou seja, antes dos novos céus e da nova terra, que promete Apocalipse 21, que é o nosso próximo estudo. Então, a volta de Cristo inaugura um período de 1000 anos. Agora, o que vai acontecer durante esses 1000 anos? Vou colocar 4 eventos aqui. Primeiro evento. Os salvos estarão reinando com Cristo no céu. Porque eles vão com Deus para o céu. Segundo, os ímpios continuam mortos aqui na terra. Satanás continua preso e a terra continua desolada. Agora eu queria entrar num outro tópico aqui. Os salvos estarão reinando com Cristo. Mas o que eles farão durante esses 1000 anos? A Bíblia fala o que eles farão nesses 1000 anos. Olha o que diz no livro de Atos. Abre lá em Atos, capítulo 17, versículo 31. Atos, capítulo 17, versículo 31. Lá diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o destinou e acreditar diante de Deus e de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que eu quero aproveitar é explorar nesse texto aqui. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Aqui eu volto ao tema do juízo. E lembra quando nós estudamos nesse tema do juízo, eu falei para vocês que ele se divide em 3 fases. A primeira fase aconteceu antes da volta de Cristo, por isso pré-advento. Depois uma fase comprobatória, que diz que seria durante 1 milênio. E uma terceira fase, que é após o milênio. Então vamos agora aos textos bíblicos para comprovar a existência dessas 3 fases. Atos 17 e 31. É onde eu encontro na Bíblia um texto que fale para mim sobre a primeira fase do juízo. Chama-se de pré-advento. Aonde que está escrito isso? Igual de Atos 17 e 31. Está escrito em Apocalipse 14, versículo de 6 a 7. Nós estudamos essas 3 mensagens já. Mas, na primeira mensagem que nós já estudamos, o anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do juízo, do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, temam a Deus, deem glória a Ele, porque o juízo chegou. O anjo está anunciando a chegada do juízo. Quando? Nós vimos pela profecia de Daniel 8,14, que é em 1844. Então, esta mensagem, ela começou a ser pregada lá em 1844, a do juízo de Daniel, de Apocalipse 14. E essa é a profecia de Daniel de 1844. Então, depois que eles entenderam que não era a volta de Cristo,
mas o início de uma nova fase de Jesus no santuário celestial, aí o que aconteceu? Apocalipse 14, versículo 7. Então aí se cumpriu isso aí, certo? Agora, quando termina esse juízo, se fecha a porta da graça. Então, por que se fecha a porta da graça? Porque todos os casos foram decididos ou para a salvação ou para a perdição. Então, a primeira fase do juízo, ela começou em 1844 e ela vai durar até a volta de Cristo. E quando se fechar a porta da graça, cai as pragas. E em seguida as pragas à volta de Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios 6, versículo de 2 a 3. Abram aí, 1 Coríntios 6, versículo de 2 a 3. Se você não conseguir acompanhar na Bíblia, volta o vídeo e vai estudando, tá bom? É melhor assim, eu acredito que você vai entender plenamente, tá bom? Então, Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo de 2 a 3, Paulo escreveu assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Havemos de julgar os próprios anjos. Quanto mais as coisas dessa vida aqui, corriqueira. Que anjos Paulo diz que nós vamos julgar? Quais são esses anjos? Nós vamos julgar os anjos que caíram, os demônios que caíram do céu para a terra, que estão aqui atormentando. Nós vamos julgar eles. Aquela terça parte que ficou do lado de Satanás. Agora esses anjos e os ímpios serão julgados pelos salvos. Quando? Durante o milênio. Apocalipse 20, versículo 4 e no verso 3 foi dito que Satanás foi preso. No verso 4 diz assim: Vi também tronos, e nesses tronos assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de quê? De julgar. Então nós estamos falando de um julgamento após a prisão de Satanás. E quem vai julgar é aqueles que receberam autoridade para isso, que Paulo está dizendo que é os santos. Então os santos agora começam o quê? A julgar. E o verso continua: Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Quanto tempo? 1000 anos. Quem é que João viu se assentando em tronos para julgar os ímpios e os anjos? Ele viu pessoas que haviam sido decapitadas por causa de sua fé. Ele viu ali mártires. Ele viu os salvos. E eles agora vão começar a julgar os ímpios. Volto a falar, esse juízo não era para definir se o ímpio agora vai poder ser salvo. É só definir o motivo da perdição deles. Então vimos agora a segunda fase, né? A terceira fase do juízo executivo que nós vamos estudar agora. Ou seja, a sentença vai ser aplicada. E aonde essa sentença vai ser aplicada? Olha aí para Apocalipse 20, versículo de 7 a 8. Abra novamente, eu creio que você deixou marcada, né? Apocalipse 20, versículo de 7 a 8. Volta a repetir, qualquer coisa, dá uma pausa e volta o vídeo e leia novamente, tá bom? Então lá diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como o quê? Lembra que eu falei para vocês que os perdidos são como a areia do mar? Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram os acampamentos dos mortos. E o quê? A cidade querida, a Nova Jerusalém.
ela desceu dos céus com os salvos. Quando? No fim dos 1000 anos que eles estavam no céu. Lá estão Deus, o Cordeiro, e a cidade veio para essa terra. Quando a cidade chega na terra, os ímpios ressuscitam. E porque os ímpios ressuscitam é que Satanás está solto. Durante o milênio, os salvos estão reinando com Cristo no céu e julgando os ímpios. Os ímpios estão mortos, Satanás preso e a terra desolada. Mas, quando termina o milênio, o que acontece? A cidade santa desce do céu. Aonde está isso na Bíblia? No Apocalipse 21, versículo 10. Nós vamos estudar com mais detalhes no próximo estudo, tá bom? Lá diz assim: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia da onde? Do céu. Da parte de quem? Da parte de Deus. Então a cidade santa desce quando? Depois do milênio. Agora o que acontece? Os ímpios ressuscitam. Aonde está isso? Olha aí, no Apocalipse 20, versículo 5. Olha só o que diz lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Completados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Terceiro evento, Satanás é solto. Por que Satanás é solto? Porque a obra dele é tentar enganar. Agora tem gente de novo. Quem são esses? Os ímpios que ressuscitam. E como Satanás vai enganá-los? Satanás vai convencê-los, olha só, que o número deles, como é a areia do mar, eles têm poder bélico para vencer e invadir a cidade, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Então aqui o diabo voltará a enganar o ímpio. Nós podemos, pela força, invadir aquela cidade que desceu do céu e morar lá. E então, o que diz Apocalipse 20, versículo 9? O que diz lá? Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e o que aconteceu? Os consumiu. O que esse fogo que desce do céu é destruir o ímpio? É o juízo executivo. E o que mais diz a palavra de Deus? Veja o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E essa expressão séculos dos séculos é um fogo que arde enquanto a matéria está queimando. É um fogo eterno em suas consequências. Por quê? Porque eles estavam sobre a superfície da terra. Se o fogo for eterno literalmente, essa terra vai ficar ardendo em chamas eternamente. Mas não é isso que diz Apocalipse. Porque quando termina esse fogo, nós vamos para o capítulo 21, né, versículo 1. Lá diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele está vendo o novo céu, mas não é uma nova terra, não é outra terra, é a mesma para onde a cidade santa veio. É por isso que o fogo não é eterno. E esse lago de fogo, e por que o fogo vai envolver todo o planeta? É porque o fogo, né, ele vai envolver todo o planeta. A ideia aqui é de um fogo pleno. Todos os ímpios serão destruídos. E junto com os ímpios, Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta. Ou seja, o mal vai ser extirpado do planeta. Vai voltar ao normal. Esse parênteses que foi feito na eternidade vai ser resolvido e vai fechar o parênteses e acabou, vai voltar à eternidade novamente. E saiba o que profetizou Naum, versículo 1, profeta Naum, capítulo 1, versículo 9? Olha só o que ele profetizou. O mal não se levantará a segunda vez.
O diabo se levantou uma vez lá no céu. O profeta Naum diz: o mal não vai se levantar segunda vez. Não é um glória a Deus? E qual é a prova que nós temos que o mal não vai se levantar além dessa descrição profética? É a própria história da humanidade, com todo o sofrimento que o mal acarretou. Com tantas injustiças, com tantos problemas, a história da família humana será um exemplo para o universo da consequência dos resultados de se rebelar contra o Criador. Haverá um momento, e a Bíblia em Romanos 14:11 diz o seguinte, que chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quando é que essa profecia vai se cumprir? Nesse momento. Quando os ímpios rodeiam a cidade, estão prontos para atacá-la. É nesse momento que Deus vai levar a consciência de cada perdido, o motivo pelo qual ele se perdeu. Ele vai entender de que ele está ali como perdido porque ele escolheu. É nesse momento, antes que eles sejam destruídos, todo o joelho vai se dobrar. E eles vão reconhecer que Deus é justo. E se nós estamos nessa situação, foi por escolha nossa. Aí vem o fogo dos céus e queima todos. Então há um momento em que todo o joelho se dobrará. E nesse momento, antes da destruição, finalmente todos os ímpios reconhecerão que Deus foi justo. E eles não quiseram estar dentro da cidade. É por isso que o Apocalipse nos faz um convite muito especial. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo de 1 a 2. O capítulo 20 terminou com a destruição de Satanás, dos anjos maus e dos ímpios. Aí vem Apocalipse 21. O que ensina Apocalipse 21? O que João viu? Novo céu e nova terra. Olha só, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, João vê agora um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o mesmo fogo que Deus vai usar para dar fim ao pecado é o fogo que ele usa para purificar a terra que hoje nós habitamos. E ela será purificada de toda a sua maldade, e nós habitaremos aqui para todo sempre. E então o Apocalipse termina com um lindo convite. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede de Deus, de justiça, ele diz: vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Esse é o convite divino. Quem quiser, venha. E você recebe de graça. Não precisa pagar, não precisa fazer nada, é só crer e querer da água da vida. Então as pessoas rejeitaram o convite divino, rejeitaram a graça de Deus que foi oferecida. Então agora não tem o que fazer, o convite foi rejeitado. Vai se cumprir na vida de muitos o que está no Evangelho de João. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você, amigos, só temos um destino. Só tem um caminho. Ou nós vamos estar dentro da cidade ou vamos estar fora dela. Ou vamos estar dentro da cidade com o cordeiro ou fora dela com a besta. Ou vamos estar dentro dela para viver eternamente ou fora dela para ser destruído eternamente. Por isso Jesus falou assim, existem dois caminhos, um estreito e um largo. Só tem dois. Não tem um terceiro. E o caminho estreito é Jesus. É de graça, e de graça nós podemos receber tudo que a palavra de Deus nos promete. Por isso, eu e você podemos hoje optar por Jesus. Quando terminar a história humana, todo joelho vai se dobrar. Mas quando todo joelho se dobrar, será tarde para esses que estão se dobrando.
E eles vão dobrar os joelhos só lá, depois do milênio. E por que não dobram agora? Então, meu desafio para você hoje é dobrar nossos joelhos agora e nos rendermos ao senhorio de Cristo. Por que não? Porque quem não fizer isso agora vai fazer, mas sem salvação. Eu queria que você pensasse nisso. Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. É a nossa casa. Vamos deixar tudo para trás. Vamos nos despir de tudo que nos prende nesse mundo e vamos voltar para casa porque o Pai nos espera. Por quê? Porque Ele é tudo. Ele, Deus, Jesus, o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Comida, prazeres, casa, carro, nada. Em Mateus 11, 28, versículo 30, diz assim, Jesus fez o maior convite que podia ter feito. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pegue o seu fardo pesado, lance no chão e olhe para frente, para além, como vendo o invisível. Olhe para a volta de Jesus Cristo. Olhe para a vida eterna. Olhe para o novo céu e para a nova terra que nos aguarda, que não vai ter nem sombra de pensamentos maus, nenhuma maldade, todo mundo é amigo, confiável. Porque é apenas este olhar que vai manter o entusiasmado, você entusiasmado. É apenas este olhar que vai te dar força e vai te revigorar. E todas as vezes que a tristeza se abater, o medo ou a ansiedade, lembre-se que é um céu esperando você. Lembre-se de que lá há uma coroa te aguardando. Uma pedrinha branca com um novo nome para você. E no guarda-roupa de Deus uma veste com o seu número esperando só você chegar. Lá está tudo para nós. Agora, se você não for ninguém, vai pegar aquela pedrinha branca que o Apocalipse fala. E se você não for, ninguém vai usar a sua veste. Então você precisa ir. Se você não for, ninguém vai fazer isso. Se você não for, ninguém vai usar a sua coroa. E por toda a eternidade o Pai saberá que você não está ali. Só Deus para suportar uma dor de perder a pessoa que Ele ama. Não se engane, Ele te ama, mesmo você sendo do jeito que você está. Ele quer te ajudar a sair disso. Não se engane, Ele te ama muito. Alguém que Ele criou e que Ele tanto ama, não está com Ele. É igual você como um pai pensar no filho que você tem. Ele não está com você. E nos momentos que os filhos choram é quando mais a gente tem vontade de estar perto e de abraçar, de segurar. E como pai a gente quer segurar para que nenhuma lágrima role. Como pai a gente quer sentir a dor no lugar dos filhos para que eles não sofram. Assim é o Pai Celeste. E Ele na cruz suportou toda a dor para que você não tivesse que passar pela morte. Mas Ele não pode forçar você. Ele só vai dizer, você quer? Não foi isso que nós lemos? Quem quiser, vem. Você não quer? Eu não posso forçar. Você quer? Então venha. É para quem quer. Você quer o céu? Se você quiser, todo o céu vai estar do seu lado. Você será um vitorioso. Como filhos, nós queremos ir para casa.
Nós queremos deixar nosso fardo no chão e olhar e ver o invisível, acreditar nas promessas de Deus, acreditar no livro sagrado. É fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. Você quer? Os anjos, o Senhor, o próprio Deus vai estar do teu lado, te ajudando. Eu sei que nós não oramos no começo, mas eu quero orar agora com você. Eu quero orar para que você receba a presença dele na sua vida, que é você sentir a ele na sua vida o amor, estar preparado para se desvincular de todo ódio, todo sentimento de raiva, ter Deus, carinho e amor por Deus, carinho pelo próximo, amor pelo próximo. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos ama. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está estudando junto comigo a Tua Palavra. Cure ele, Pai. Abençoe ele. Ele quer te entregar ao Senhor. Dê forças para ele se entregar ao Senhor. Esteja do ladinho dele e ajude ele a procurar uma igreja adventista para se batizar, Pai. Porque o Senhor é lindo, o Senhor é amoroso. O Senhor cuida. Cuide dele, Pai. Cuide dela, cuide desse jovem, desse pré-adolescente. Cuide de quem está vendo esse vídeo. Eu oro ao Senhor não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos do meu Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu amigo, porque você esteve comigo aqui e você estudou a palavra comigo até agora no Apocalipse 20. E nós vamos estudar o Apocalipse 21 e depois o 22. Então, nós falamos agora sobre a Nova Jerusalém, não, sobre o milênio. E nós vamos estudar agora, no próximo estudo, Apocalipse 21, sobre a Nova Jerusalém, como ela é. Então esteja conosco nesse estudo, tá bom? E eu peço para você, se você quer ajudar a pregar a palavra, curta, dá o joinha e compartilhe o link desse vídeo. Compartilha. Se inscreva nesse canal, porque se você se inscrever, vai chegar mensagens e novas mensagens para você. O YouTube manda para você dizendo que foi feito um novo vídeo e você vai poder estudar mais, vai saber de primeira mão, tá bom? Então faça esse pedido meu para ajudar o canal a crescer. Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E como sempre digo, né, João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau!